Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, para que o Santo Evangelho de Cristo seja anunciado. E queridos, o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E ainda olhando brevemente para esse estudo no Evangelho em João, ainda no capítulo 2, hoje veremos versos 20 a 22. João, capítulo 2, verso 20 ao 22, que nos diz: Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amados, hoje eu quero tratar sobre o tema o templo vivo e a vitória sobre a morte. O templo vivo e a vitória sobre a morte. Queridos, os judeus interpretaram as palavras de Jesus de forma meramente natural. Por quê? Porque os seus olhos estavam fixos naquele templo de pedras, enquanto Cristo falava de uma realidade muito mais profunda, muito maior. Amados, eles contemplavam aquela grandiosidade daquela construção que for erguida por homens. Mas não percebiam que o verdadeiro templo de Deus estava diante dos seus olhos, estava diante deles. E queridos, essa incompreensão irá nos revelar essa profunda cegueira espiritual produzida pelo pecado. Pois, amados, o homem natural, ele vai avaliar as realidades espirituais segundo os seus próprios critérios, segundo os critérios humanos. E assim, amados, por isso, frequentemente esse homem natural irá perder o verdadeiro significado mais importante daquilo que se vê ou do que se ouve. Os judeus, amados, estavam preocupados com a imponência de uma estrutura construída ao longo de décadas. E assim, queridos, eles não conseguiam reconhecer a glória do Filho Eterno que estava ali presente entre eles. O Deus encarnado. E esse contraste, amados, essa falta de senso de percepção da glória do Filho demonstra que a incredulidade ela não surge de uma falta de evidências. Não surge também de uma falta de poder, mas surge inevitavelmente dessa corrupção que está enraizada no mais profundo do ser, ou seja, no coração. O problema daqueles homens não era intelectual, mas era espiritual, teológico. Eles viram os sinais de Cristo, eles ouviram suas palavras, eles testemunharam a sua autoridade, porém, todavia, eles continuaram incapazes de enxergar que quem
Cristo, quem ele, né, verdadeiramente era, o próprio Cristo. Amados, o pecado, ele age dessa forma. O pecado, ele endurece o entendimento e leva o homem a valorizar as sombras, as placas, enquanto rejeita a própria substância. Jesus, amados, estava apontando para aquele grande acontecimento da redenção. O santuário do qual ele falava era o seu próprio corpo. O seu próprio corpo, amados, que seria entregue à morte na cruz pelos pecados do seu povo. Ou seja, o corpo santo, concebido sem pecado, perfeitamente obediente ao Pai, era o verdadeiro lugar da manifestação da presença divina entre os homens. Amados, tudo aquilo que o templo representava encontrava o seu pleno cumprimento na pessoa do Filho. Perceba, no templo havia sacrifício. Em Cristo haveria o sacrifício perfeito. No templo também havia sacerdotes. Em Cristo encontramos o perfeito sumo sacerdote. No templo, amado, havia manifestação simbólica da presença de Deus. Em Cristo, a própria plenitude da divindade habitava corporalmente. O que era sombra, o que era placa no Antigo Testamento, se torna essa perfeita realidade na pessoa do Filho. E quando Cristo anuncia a destruição desse santuário, Jesus estava profetizando a sua própria morte sacrificial. E isso nos mostra, amado, que sua crucificação não seria uma tragédia, né, fora do controle divino. Porque desde a eternidade, o Pai já havia determinado que o Filho viesse ao mundo para salvar o seu povo por meio da sua obediência perfeita e do seu sacrifício substitutivo. Cristo ali na cruz substituiria o seu povo. Na cruz, Cristo carregaria sobre si a culpa do seu povo, a culpa dos pecadores. A santa ira de Deus contra o pecado seria plenamente satisfeita no Filho. O castigo que traz a paz ao seu povo cairia sobre os seus ombros, os ombros do Filho. O corpo de Cristo seria entregue à morte para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados recebessem a vida eterna. Mas todavia, amados, a morte não teria a palavra final. Porque ao terceiro dia, verdadeiramente, Cristo ressuscitaria. A ressurreição de Cristo seria essa prova irrefutável de que sua obra expiatória foi plenamente aceita pelo Deus Pai, de que o pecado foi vencido e de que a morte, amados, não possuía esse poder definitivo sobre o Filho de Deus. E assim o templo vivo seria erguido novamente, não por força humana, mas pelo poder de Deus. Então a ressurreição é essa declaração
pública do céu de que o sacrifício do Filho foi plenamente suficiente. Se Cristo, amados, permanecesse no túmulo, não haveria a nós, aos pecadores, certeza de justificação. Mas quando o Filho ressuscita, Deus demonstra que a dívida foi paga. A justiça foi plenamente satisfeita e a redenção foi consumada. Bendito seja Deus. Aquele túmulo vazio proclama que não existe mais condenação para aqueles que estão unidos ao Filho pela fé. Amados, aí somente após a ressurreição, os discípulos irão compreender plenamente essas palavras. Aquilo que antes parecia obscuro se tornou claro à luz do Cristo ressuscitado. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, verso 22, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O mesmo Senhor que abriu o túmulo, abriu também o entendimento dos seus discípulos para compreenderem plenamente as Escrituras. E esse detalhe é extremamente importante. Porque mesmo os discípulos que caminhavam com ele diariamente não compreenderam imediatamente o significado das suas palavras. Ou seja, amados, o conhecimento espiritual não é fruto apenas da capacidade humana, mas dessa iluminação concedida por Deus. Porque o entendimento correto acerca de Cristo é uma dádiva da graça divina. Conhecer a Cristo profundamente é uma graça da graça divina. Quando Cristo ressuscita, aqueles acontecimentos que antes pareciam desconexos passaram a aqueles discípulos fazer todo sentido, né? Os discípulos, amados, eles perceberam que a morte e a ressurreição não era um fracasso do plano de Deus, mas o próprio centro desse plano. Porque eles perceberam que tudo aquilo que Cristo falara se cumpriu. Aquilo que parecia derrota se revelou a maior vitória da história da redenção. E o texto, amados, afirma que eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, essa declaração mostra essa perfeita unidade entre a revelação escrita e a revelação encarnada na pessoa de Cristo. Ou seja, a fé dos discípulos foi fortalecida porque perceberam que as Escrituras desde sempre apontaram para Cristo e Cristo cumpriria perfeitamente, estava cumprindo perfeitamente as Escrituras. A verdadeira fé, amados, ela sempre possui esse fundamento. Essa fé verdadeira não repousa em sentimentos passageiros, experiências extraordinárias ou raciocínios humanos. Mas essa fé verdadeira, ela compreende, ela entende, ela vê no poder da palavra de Deus sendo confirmada na pessoa e na obra de Cristo. Quanto mais contemplamos o Senhor revelado nas Escrituras, mais a nossa fé é fortalecida. E também, amados, eu posso destacar
que a ressurreição não apenas confirmou a santidade de Cristo, a ressurreição inaugurou uma nova realidade para todos aqueles que pertencem a Ele, para todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé. Porque o Cristo que saiu do túmulo é o cabeça de uma nova humanidade redimida. A vitória de Cristo, amado, se tornou a garantia da vitória do seu povo. Ou seja, porque Cristo vive, aqueles que estão unidos a Ele pela fé também viverão. Eu já vou finalizar, amados. A ressurreição de Cristo é, portanto, esse pleno fundamento da fé cristã. Por quê? Porque o mesmo poder que levantou o Filho dentre os mortos preserva os santos, sustenta a fé e garante essa futura ressurreição do povo de Deus. E assim, amados, a vitória do templo vivo se tornou a vitória de todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé. A vitória do templo vivo é a vitória de todos aqueles que creem nele pela fé, que estão unidos a Ele. E isso é maravilhoso. Bendito seja Deus. Curva a sua fronte, fecha os olhos. Pai maravilhoso, como é bom contemplar a Tua palavra e poder bendizer o Senhor, pois o Senhor ressuscitou, ressuscitaremos também. Pois a Tua vitória é a vitória de todos aqueles que estão unidos a Ti pela fé. Que isso enche o coração deste irmão de esperança, de certeza, de graça, que ele possa ser levado a vislumbrar essa glória futura. Pois porque o Senhor vive, aquele que crê no Senhor viverá eternamente. Em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a vitória de Cristo garantiu a vitória de todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.